Romanos capítulo 5, versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. E não foi assim o dom. Paulo fala do dom da graça de Deus, que foi oferecido aos filhos dos homens pelo próprio Deus, mediante a vinda do Messias prometido, Jesus de Nazaré, ele que também é chamado de Redentor da humanidade. De acordo com o Evangelho da Nova Aliança, este dom também pode ser classificado de dom da salvação, em que a obra perfeita de redenção, realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, proporcionou para todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, o Salvador, como sendo o nosso justificador diante da justiça de Deus. E não foi assim o dom como a ofensa. Certamente o autor se reporta ao pecado praticado ainda no jardim do Éden pelo primeiro homem, chamado Adão. Ele que tinha apenas um mandamento a ser cumprido, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que em um ato de desobediência deliberada, resolveu, por meio do seu livre arbítrio, ofender a soberania de Deus, quando foi influenciado pela prática do pecado, tendo ali a intervenção do diabo. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Adão é o nome que vem na mente do apóstolo dos gentios, porque por meio dele toda a humanidade sofreu as mais terríveis consequências que possamos imaginar. Com o pecado de Adão, uma força que até então estava oculta na terra passou a influenciar as ações de rebelião sobre os seres humanos, porque o diabo com os seus demônios começaram assim a construir o império do mal e das trevas, principalmente na vida dos incrédulos, dos ímpios e dos ateus. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O pecado praticado por Adão contra Deus foi algo que
aparentemente desferiu um golpe contra o governo de Deus em sua vida, porque até então o Criador, quem reinava absolutamente sobre a vida de Adão, e com a desobediência da criatura contra o Criador, então não deu outra, porque já havia uma sentença demarcada para a desobediência, o que não tardou em ser executada, com consequências horríveis para toda a humanidade. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Antes da lei de Moisés, a condenação era o juízo da morte, como consequência dos pecados cometidos, seja a morte física, como também e principalmente a morte espiritual. Durante a lei de Moisés, a condenação era ser banido por ser um transgressor das exigências da legislação de Moisés. Depois da vinda de Cristo, hoje podemos dizer que a condenação é a morte espiritual, mas principalmente a destinação eterna para a segunda morte no inferno, lamentavelmente. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Os estudiosos da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, compreendem que a nova aliança da graça de Deus, pelo Evangelho das Boas Novas de Cristo, é a melhor e mais preciosa aliança de Deus com a humanidade. Porque a multiforme graça de Deus superabundou em meio ao caos. Tudo convergia para o imediato juízo de Deus. Porém, o Senhor resolveu manifestar a sua graça salvadora por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, perdoando desta forma aos remidos de Cristo dos seus muitos pecados. Finalmente, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Quando a graça de Deus se manifestou por meio do seu Messias, foi, na verdade, o maior ato de amor, bondade e misericórdia de Deus para com toda a sua criação, mas principalmente para com os filhos dos homens, desde Adão até a vinda do Emanuel de Deus, foram praticadas incontáveis ofensas pelos seres humanos contra a vontade de Deus. A expectação era de juízo premente, imediato, porque a medida da justiça de Deus
estava cheia. No entanto, prevaleceu o amor de Deus para todos os remidos, com a esperança de vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Compartilhe este áudio. Vamos juntos semear o Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário, que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.